Muito bem-vindo ao Momento da Saúde aqui no programa Encontro com a Vida. São 5, 6 minutinhos, mas que podem valer a leitura de um livro ou dois. É isso mesmo. Às vezes a gente lê um livro de 200 páginas e a gente guarda algumas imagens, alguns conceitos. Talvez num programinha pequeno como o nosso, você será abençoado de tal maneira que você vai enriquecer a sua experiência. E essa semana nós estamos falando sobre o relacionamento com filhos, sobre afetividade, criação de vínculos saudáveis, afirmação, fortalecimento de identidade. E para falar desses tópicos, trouxemos aqui uma especialista em crianças e adolescentes, que é a doutora Karen Kepke. Tudo bem, doutora? Tudo bem, pastor. Muito obrigada pelo convite e pelo privilégio de estar aqui com você. A alegria nossa receber você aqui. A doutora Karen é psicóloga, ela é pedagoga, fez aí uma especialização em psicopedagogia e tem se dedicado ao estudo de crianças e adolescentes. Ontem nós falamos muito sobre a importância da afirmação na vida dos filhos e que muitas vezes a criança nos procura buscando afirmação. Ele quer saber se ele está certo, se ele está errado, se ele está indo bem, se não está. E nós, como pais, temos que estar atentos a isso. Perdeu esse programa? Vem aqui no nosso canal no YouTube e é só você procurar aqui então e você vai encontrar o programa de ontem. Hoje nós vamos responder uma pergunta que eu formulei ontem. Aliás, a doutora Karen vai responder, né? Doutora Karen, a gente reafirma as atitudes positivas dos filhos, eles esperam por isso, mas todos nós e os nossos filhos também cometemos erros, fazemos coisas erradas e precisamos, as crianças especialmente, precisam de um direcionamento nesse momento. Como que nós, como pais, podemos ajudar nossos filhos quando eles fazem coisas que estão erradas? Que conselho você daria para uma mãe e para um pai que nos está ouvindo? Eu penso que o erro hoje ele é um passo para o acerto. Então, a gente, de repente, pode olhar isso como uma possibilidade de aprendizagem. Levando em consideração, e eu acho que já falei isso nos dias anteriores, né, que eles estão num ciclo de desenvolvimento. E os nossos mamíferos são os que têm um ciclo maior, né, de desenvolvimento até chegar na fase adulta. Eles vão errar muito. Então, eles precisam, uma dica paralela a essa pergunta que você está me fazendo, eu diria que existem etapas, né, em que a gente precisa ser modelo, muitas vezes, para que a gente evite os erros. Então, tem coisas que a gente já erra, quando a gente só fala, faz isso, não faz aquilo. Você já está dando um passo para o erro do seu filho. Porque como ele é pequeno, ele está desenvolvendo linguagem, ele ainda não tem muita noção de resposta-consequência, nós precisamos ser os tutores. Então a gente tem que ser modelo e tutor. Então é muito importante estar junto, fazer junto, orientar, explicar, sinestesicamente, porque até mais ou menos 9, 10 anos, 12 anos, eles estão aprendendo no concreto, eles precisam ver para crer e aprender. Então é muito importante a gente ir fazendo isso e, na medida do possível, você vai vendo que ele já consegue fazer sozinho, afirma e depois fala, agora você faz ou eu faço? Você precisa da minha ajuda? Mas vai assistindo e vai acompanhando esse processo. E quando tem um erro? Eu costumo dizer que é aí que às vezes os problemas psicológicos nossos acontecem, né? Porque às vezes nós somos implacáveis com os erros das pessoas, sendo que seria tão mais simples a gente analisar assim, o que deu errado, o que não foi bom, o que aconteceu aqui? Aconteceu isso, tal, derramou, ok, derramou. É um erro irreparável? Se for uma coisa irreparável, eu preciso aplicar para ele imediatamente. Olha, a próxima vez não vai ter próximo, isso é perigoso, isso é risco, vai ter uma consequência grave. Então vai ter se você fizer isso, por exemplo, fizer a mão no fogo, além de você se queimar, depois a gente vai ter um castiguinho aqui para você entender que isso é sério, né? Então aí aplica uma consequência de preferência não punitiva do ponto de vista físico, porque quando você só controla um erro com a punição física, você controla o comportamento naquele momento. A hora que a criança sai, o risco dela não ter entendido nada e só ficar
às vezes até revoltada, e acabar cometendo a mesma coisa é grande. Então, o que funciona mesmo seria assim, vamos analisar o que errou aqui. De que maneira isso poderia ser diferente? Sabe, deixa a culpa de lado. A culpa ela vai manchando a alma, a pessoa vai ficando pesada e ela vai se vendo a partir daquele ponto de vista do erro e não da possibilidade de o erro numa nova situação. Então, assim, querido, errou? O que a gente pode fazer aqui para melhorar isso? Eu já, com minha filha, por exemplo, uma vez, né, contou uma mentirinha, eu falei, filha, vou te explicar um negócio. Esse comportamento, então você não fala, você é uma mentirosa. Não, uma criança, né, como você vai falar mal disso, né, numa mente inocente? Isso, filha, quando a gente fala uma coisa que não deve, a gente perde a confiança. Eu acho que você não quer ser uma pessoa que ninguém confie. E eu vou te dar um nome, comportamento verbal. Mentira. Então sou eu que vou nomear para ela o comportamento errado. Eu vou trazer para a consciência dela aquilo. Então, filha, eu imagino que você não quer ser mentirosa. Foi só um deslize, porque foi uma maneira fácil de você resolver esse problema, né? Uhum. Como é que você pensou isso? Deixa a criança falar. E aí depois fala assim, olha, então hoje... Fica tranquila, imagino que você não queira mais fazer isso. Agora, a próxima vez que isso acontecer, vai ter tal consequência. Sabe por quê? Porque isso é uma coisa grave. Se você desenvolver esse hábito, você vai ser infeliz. Então, eu acho que o problema é que a gente não tem tempo, às vezes, para ter essa conversa, para nomear comportamentos desagradáveis, né? Que muitas vezes eles geram por defesas pessoais, por desatenção, muitas vezes nada intencionados a fazer aquilo por maldade, né? São comportamentos. E a gente precisa ir sinalizando isso para eles e vendo aqueles que a gente quer reforçar e aqueles que a gente quer eliminar. Para eliminar, muitas vezes, tem que ter a consequência. E muitas vezes, alguns a gente até ignora para não reforçar. Uhum. Sabe? Tem coisa assim, se está fazendo muita coisa errada, alguns escolha a dor. Porque senão você reforça o que você quer combater, sabe? Então existem inúmeras estratégias, mas eu acho que a conversa, o discernimento, o nomear o comportamento, aplicar uma consequência antes de aplicar um castigo, né? Você dá oportunidade de conscientização. E aí eu acho que fica mais fácil para não reforçar isso das próximas vezes. Ok. Obrigado, doutora Karen, por essas orientações. E eu fico pensando aí num pai, numa mãe, né, que está ouvindo isso, e você começa a pensar no trato com os filhos e quantas vezes a gente falha em querer punir uma criança esquecendo que ela é criança, né? E que tem que ser tratada com a maturidade de uma criança, né? E ali estamos nós para ajudar a criança nesse desenvolvimento. Obrigado pelos conselhos de hoje, a gente volta amanhã. E amanhã você acompanha mais um tema que vamos trazer com a doutora Karen. Pois bem, chegou agora o momento de juntos estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Estamos numa série muito especial a respeito das cartas às 7 igrejas do Apocalipse. E hoje vamos estudar a 4ª igreja, a igreja de Tiatira, uma igreja que se corrompeu. E você vai entender como foi essa corrupção da fé ao longo dos anos. Mas antes de começarmos a estudar a Bíblia, quero convidar você para nós orarmos e pedirmos a bênção de Deus para o estudo que vamos ter agora. Ora comigo? Nosso Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez e termos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Suplicamos que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco, abrindo nossa mente à compreensão e o nosso coração à aceitação da Tua Palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, pega a sua Bíblia aí e vamos lá para o capítulo 2 do livro do Apocalipse e vamos entender um pouquinho mais sobre a carta à igreja de Tiatira. Antes, porém, você se lembra dessa foto? Isso aqui foi um terremoto que aconteceu na Turquia e você tem a imagem aqui de um pai segurando a mão de uma filha que foi soterrada e estava morta. Consegue imaginar a dor desse pai em pensar que esta filha adolescente nunca mais conversaria com ele? Consegue imaginar a dor desse pai
em saber que nunca poderá levar a sua filha até o altar para um casamento? Essa foto mexeu com o mundo inteiro. E a gente fica pensando quão repentina pode ser a morte. A nossa vida, a Bíblia diz que é como uma neblina. Surge e de repente se dissipa. Essa história vem nos mostrar que eu e você precisamos estar atentos e conectados com Jesus, que é a fonte da vida. E esse gesto desse pai segurando a mão dessa menina nos lembra um texto muito especial da Bíblia. E eu queria partilhar esse texto com você. Ele aparece aqui, no Salmo 73. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. É isso que Deus faz. Deus é aquele que nos segura pela nossa mão direita, a mão forte. Deus é aquele que nos sustenta em todos os momentos. Deus é aquele que nunca nos abandona, por mais difícil que sejam os momentos que estejamos vivendo. Em Apocalipse, no capítulo 2, a partir do verso 18, nós encontramos um Deus que está sempre presente, um Deus que nunca abandona. E o texto diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheça as tuas obras, o teu amor e a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. E eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui está a atual cidade lá na Turquia. A antiga cidade de Tiatira hoje se chama Akhisar. Eu acho que é assim que se pronuncia, Akhisar. Esta é o atual local onde estava a cidade de Tiatira. E em Tiatira, uma igreja cristã que recebeu essa carta enviada por Cristo. A antiga cidade de Tiatira era conhecida pela produção de púrpura, uma tinta usada em tecidos, além de roupas, artigos de cerâmica e de bronze. A importância de figuras femininas na cultura religiosa de Tiatira pode ter facilitado o trabalho de Jezabel, a mulher que seduzia os discípulos e incentivava a idolatria e a prostituição. Você vai se lembrar que Jezabel foi uma rainha do passado que, casada com o rei Acabe, tentou levar o povo de Deus à idolatria. Quando Jesus ameaça matar os filhos de Jezabel, é impossível não lembrar de Babilônia, a mãe das meretrizes, o que nos leva a concluir que a profetisa Jezabel representa o mesmo poder de Babilônia. Uma possui filhos, a outra filhas. Esses filhos são a referência às pessoas que seguem
o ensinamento ou o exemplo de alguém. Assim, os descendentes de Abraão são aqueles que praticam as mesmas obras de Abraão, e os filhos do diabo são aqueles que imitam as obras do diabo. Da mesma maneira, é provável que os filhos de Jezabel sejam aqueles que seguem os ensinamentos e praticam as obras dela. Então, a carta adverte contra esse tipo de gente. Jezabel simboliza a esposa de Cristo que se tornou meretriz pela violação dos princípios do reino de Deus. Ela ensinava o povo a praticar prostituição, a comer carne sacrificada a ídolos, e, por outro lado, você tinha os fiéis desse período, os valdenses, e eles disseram que os símbolos dos sacramentos não somos nós que damos ao povo, mas sim aos discípulos do anticristo. Ensinamos os significados espirituais dessas coisas. Não ponham sua confiança em atos cerimoniais. Você percebe que em todos os momentos tem as pessoas infiéis e fiéis? Os crentes representados por esse período de Tiatira, tem lá aqueles que flertavam com Jezabel, que praticavam a prostituição, a idolatria, mas também tinham aqueles que eram leais ao Senhor. Dentro desse período da história do cristianismo, você vai encontrar ali os povos valdenses. E esses valdenses permaneceram sempre leais ao Senhor, porque eles amavam a palavra de Deus. Eu tive a chance de visitar lá no sul da França e no norte da Itália a casa dos valdenses. Você sobe lá as montanhas e lá você encontra lá o Vale do Agrongona. Você encontra a terra dos valdenses. E até hoje você tem lá ruínas das escolas valdenses. Eles chamavam Dei Barba, era o nome que eles davam para essas escolas. E nessas escolas, o principal livro a ser estudado era a palavra de Deus. Por séculos, os valdenses, os albigenses e os huguenotes foram os únicos povos da Europa que não se contaminaram quando a igreja se apartou da verdade. É por isso que esse período, Tiatira, fala de uma igreja que se apostata da verdade, se afasta da verdade. E você vai entender hoje por que ela se afastou. Vale lembrar que cada uma das igrejas representava um período na história. E esse período na história de Tiatira, que começa no ano 538, é um período de tolerância com o erro, tolerância com a mentira, flertar com as coisas erradas. Uma palavra se destaca nessa carta a Tiatira: tolerância. Essa palavra deveria soar bem aos nossos ouvidos quando tolerar é sinônimo de perdoar pequenas falhas ou diferenças naqueles que esforçam buscando o aperfeiçoamento. Mas em nosso mundo real e cruel, tolerar significa aceitar e apoiar atitudes e comportamentos corrosivos e imorais. Somos facilmente rotulados de intolerantes e preconceituosos quando nos negamos a aceitar condições que ferem nossos princípios, e foi por causa dessa tolerância ao pecado que a igreja do período de Tiatira se corrompeu. Então, quando nós nos afastamos da simplicidade que há em Cristo e de sua verdade, o caminho pode ser a corrupção. O período de Tiatira começa no ano 538. O imperador Justiniano, ele vai reconhecer oficialmente o bispo de Roma como cabeça de todas as igrejas. E aqui vale lembrar um pouquinho essa história. Você sabe que até esse momento não havia ali um bispo que dominava sobre os outros. Em cada cidade do império havia um bispado e ali havia um bispo que coordenava os trabalhos. Mas quando nós chegamos ao ano 533 e depois 538, esses 2 anos são significativos na história, porque é quando João II ele será declarado o Papa, o pai dos bispos, o cabeça de todas as igrejas. E a partir desse momento, há agora uma reverência de todos os bispos para com o bispo de Roma. Isso porque Roma era a capital, ou fora a capital do império,
a cidade mais importante no momento, e logo o bispo de Roma teve mais proeminência sobre os demais bispados. E ele é declarado agora como cabeça de todas as igrejas. Essa atitude dá origem ao papado. E o ano 538 é conhecido na história como o ano que se inicia a supremacia papal. Ou seja, o momento em que a igreja se une ao Estado. Isso havia começado desde o terceiro e quarto século com Constantino, mas agora em toda a sua força. A partir desse momento, a igreja estava unida ao Estado. Olha o que diz o Papa Gregório. Cidadãos romanos, chegou ao meu conhecimento que certos homens de espírito perverso têm disseminado entre vós coisas depravadas e contrárias à fé cristã, proibindo que nada seja feito no dia de sábado. Como eu deveria chamá-los, senão de pregadores do anticristo? Interessante. Aqui você tem um Papa condenando a pregação de se guardar o sábado. Mas o sábado não é o quarto mandamento da lei de Deus? Sim. Só que nesse período de Tiatira, o Papa, agora dominando na igreja e no Estado, se sentia com autoridade para mudar tudo, inclusive a lei de Deus. E passa agora a condenar aqueles que ensinavam o quarto mandamento da lei de Deus, chamando-os de anticristo, pregadores do anticristo. Já no ano 787, no Concílio de Nicéia, foi oficializado a veneração às imagens e relíquias sagradas. E quase 100 anos depois, em 1880, a Igreja estabeleceu a canonização dos santos. Desde então, a Igreja Católica Romana ensina que para cada ocasião e dia da semana há um santo protetor. E desta forma, o papel de Cristo como nosso mediador é deixado de lado. Você percebe o que está acontecendo aqui? É exatamente o abandono da verdade. A palavra de Deus está sendo substituída por tradições humanas. E os apóstolos e outros homens que morreram são colocados agora como mediadores, como protetores, inclusive a própria Virgem Maria. Não existe nenhum texto na Bíblia falando que Virgem Maria foi ressuscitada, ressuscitou, foi para o céu. Não existe na Bíblia essa informação, mas foi colocada como um evento certo que ela ressuscitou e podia mediar pelos homens agora. É claro que sem nenhum texto da Bíblia para tal afirmação. Dessa maneira, a igreja foi abandonando a palavra de Deus e crendo em dogmas, tradições que os homens foram inventando. É por isso que essa igreja é falada como a igreja do período da apostasia, uma igreja que se afasta da verdade. Mas há um outro detalhe interessante que aparece nessa carta. Olha o que diz o Concílio de Toulouse, em 1229. Aos leigos não é permitido adquirir os livros tanto do Antigo quanto do Novo Testamentos. Ou seja, como uma pá de cal, para sepultar a autoridade da Bíblia, se proibiu aos leigos, aos membros da igreja, o acesso às Escrituras Sagradas. Você deve se lembrar que em anos passados, mesmo no Brasil, a missa era celebrada em latim e as pessoas que iam até a missa em busca de Deus, em busca da palavra, em busca de conforto, nada entendiam do que estava sendo dito. A igreja, ela tentou ocultar as verdades da Bíblia das pessoas. O clero queria se manter no poder e como sendo eles o caminho pelo qual as pessoas teriam acesso à salvação. E a Igreja Católica Romana ficou muito clara essa separação entre cleros e leigos. E o clero como uma posição mais alta e os leigos dependentes completamente do clero. Bom, isso não é bíblico. Não existe essa hierarquia na Bíblia, até porque as pessoas que são chamadas para liderar a igreja, como os apóstolos, profetas, diáconos,
eram os que deveriam servir a igreja. Eles estavam na mesma posição, mas deveriam, por exemplo e preceito, servir as pessoas e não se tornar um caminho para a salvação, ou muito menos ter autoridade sobre elas. Você percebe o quão distante às vezes nós vamos da verdade bíblica? Mas não se esqueça, Deus tem filhos sinceros em todas as igrejas, em todos os momentos da história. E mesmo diante desses arrombos do papado, dessas pretensões, dessas tradições que destoavam com a Bíblia, Deus sempre teve gente fiel em todas as religiões, em todas as igrejas. E é claro que não foi diferente nos dias de Tiatira. Deus tinha lá os seus fiéis, pessoas que estavam dispostas mesmo a morrer pelo Evangelho de Cristo. E de fato, ao longo da supremacia papal que durou 12 séculos, do ano 538 até 1798, milhares de cristãos perderam suas vidas, por amor à verdade, por amor ao Evangelho. Voltemos então a essa carta e vejamos o que mais aconteceu distanciando os crentes da verdade. O quarto concílio de Latrão, realizado em 1215, instituiu o modelo de confissão auricular, anual e obrigatório. A doutrina da confissão auricular, ela é contrária à Bíblia, porque ela tira Cristo do seu papel de mediador e tenta colocar o sacerdote. Alguns anos atrás eu estava lá, dentro da Basílica de São Pedro, no Vaticano, e de repente um sinal foi dado e vários confessionários foram abertos e as pessoas faziam fila para entrar dentro desses confessionários e confessar seus pecados aos sacerdotes. A doutrina da confissão auricular é mantida pela Igreja Romana hoje, ensinando-se que o sacerdote tem o poder de perdoar pecados. Amigos, a Bíblia ensina que só Cristo tem o poder de perdoar pecados. Você quer ter o seu pecado perdoado? Você precisa ir a Cristo. João, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 1, ele escreveu assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Meu prezado irmão, minha prezada irmã, se você está buscando o perdão de Deus, não busque o sacerdote, não busque o pastor, não busque o bispo, não busque o padre, não busque o missionário, busque a Jesus. Ele é o teu intercessor junto ao Pai. Ele é o teu advogado. É isso que a palavra de Deus ensina. Cristo é Deus homem. Por sua divindade, ele está unido ao Pai. Por sua humanidade, ele está unido à humanidade, ao ser humano. Ele é esse elo que pode nos religar ao Pai. Então, se você está precisando de perdão, você busque a Cristo, não um confessionário. Busque a Cristo, não um líder religioso. É verdade que nós, líderes religiosos, podemos aconselhar as pessoas, podemos ajudá-las, mas o perdão, quem concede só é Deus. E o perdão tem que ser buscado em Deus e não em ser humano, porque todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores indignos. Nós carecemos de Cristo, esse advogado que nunca falha. Por isso, não se engane com aquilo que muitas vezes é ensinado. No ano 1233, foi instituída a Santa Inquisição. Ficou em vigor até o século XVIII, causando horrores e exterminando milhões de pessoas inocentes. Eu viajei algumas vezes à Europa e lá você, por exemplo, vai até a cidade de Constança, na Alemanha, e ali nessa cidade, que foi o palco do Concílio de Constança dos anos 1414 a 1418, você tem ali o local exato onde foi queimado os grandes heróis da fé John Hus e Jerônimo de Praga, queimados em praça pública por amarem a palavra de Deus e não aceitarem os dogmas do catolicismo.
Milhares de pessoas perderam suas vidas. A verdade de Deus foi abandonada. A igreja de Tiatira é uma igreja que se apostatou da verdade. Por quê? Porque os ritos, as tradições, os dogmas foram para dentro da igreja e ocuparam o lugar da Bíblia. A Bíblia perdeu o seu lugar central e esse é o grande problema do cristianismo hoje. Porque nós temos muitas igrejas que se dizem cristãs, que se reúnem todos os dias às vezes, mas esse livro não é aberto, esse livro não é estudado. E como que as pessoas conhecerão o certo e o errado se não estudam a Bíblia? Eu posso estar falando para alguém agora que está acostumado todo dia a ir para a igreja. Você vai todo santo dia para a igreja, mas você não conhece nada de Bíblia. Bom, e se você não conhece nada de Bíblia, como que você pode ser alimentado espiritualmente? Como que você pode estar se preparando para ir para o céu se você não conhece nada de Bíblia? Você percebe o problema que permanece até os dias atuais? O problema de Tiatira não acabou no passado, na Idade Média. Ele continua hoje. Igrejas que não ensinam a verdade, igrejas que não ensinam a Bíblia. Mas há uma mensagem para Tiatira. O paralelo nos selos da igreja de Tiatira é o quarto selo. E é dito no capítulo 6 que quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouviu a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei e eis um cavalo amarelo. E o seu cavaleiro sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Se na abertura do primeiro selo veio um cavalo branco, o segundo selo um cavalo preto, o terceiro selo um cavalo vermelho, o segundo cavalo vermelho e o terceiro preto, agora vem um cavalo amarelo. Na língua grega é a palavra chloros. Essa palavra chloros ou chloros é a ideia de pálido, de seco. Esse cavalo fala de uma sequidão espiritual que rondou a igreja nesse período. Essa palavra chloros é a mesma usada por uma substância desinfetante dos nossos dias, o cloro. E uma pequena quantidade é capaz de purificar reservatórios de água e purificar até tecidos. A verdade havia empalidecido, perdeu sua cor. A morte trazida por esse cavaleiro reinou durante todo esse período sombrio da história. Mas Deus tinha seus fiéis. E lá no dia 31 de outubro de 1517, quando Martim Lutero fixou na porta do castelo de Wittenberg as 95 teses contra a venda de indulgências, foi ali um ato divino num processo de restauração da verdade de Deus. Lutero foi um grande homem. E a partir desse momento você percebe então 3 grupos na igreja de Tiatira. Primeiro, os que não se corromperam. Versículo 24 diz: a vós os demais, os que não têm essa doutrina, os que não se corromperam, outra carga não jogarei sobre vós. Havia em Tiatira também os que estavam tolerando o pecado. E aí temos o exemplo de Jezabel. E o terceiro exemplo são os que estavam na prática do pecado. Apocalipse 2:21 diz: dei-lhe tempo para se arrepender-se. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. E a carta termina dizendo que Cristo é o único que pode nos atender em nossas necessidades. Eu pergunto para você, meu amigo, minha amiga, em qual dessas 3 categorias você se enquadra? Aquele que está mantendo a verdade, afastando-se do pecado? Aquele que flerta, que transige com o pecado? Ou aquele que abertamente o pratica? Essa carta faz um severo apelo para nós hoje. Um apelo para que nós deixemos de lado os ritos e tradições humanos, invenções humanas, conceitos humanos e nos apeguemos única e exclusivamente à palavra de Deus. O problema da apostasia de Tiatira
é porque ela se afastou da verdade. Deixou a Bíblia de ser regra de fé e prática. E isso levou a igreja a perder a sua cor. O cloro tirou a cor, a beleza. Por isso esse cavalo pálido que cavalga e a morte o segue. A vida espiritual da igreja acabou porque a palavra de Deus foi tirada. Hoje nós corremos o mesmo risco. E muitas vezes a palavra de Deus está sendo tirada das pessoas. E se você não conhece o que é certo e errado à luz da Bíblia, você facilmente será enganado. O próprio Jesus Cristo disse, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. Esse é o problema. Tem muita gente caindo no barranco na vida espiritual, porque estão sendo guiados por cegos espirituais. Por isso, meu prezado amigo, não se afaste da Bíblia em momento algum. Leia todos os dias e permita que ela liberte você das amarras do pecado que procuram nos separar da verdade. Eu espero que você tome hoje a iniciativa de estudar a Bíblia todos os dias. E esse programa existe para isso, para ajudar você a conhecer mais e mais da palavra de Deus. Porque a única forma de nós não nos apostatarmos, não nos afastarmos da verdade, é conhecendo a verdade. Eu queria orar por você, para que você se firme na palavra de Deus cada dia mais. Ora comigo? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo conhecimento da Tua palavra que chega à nossa vida. Nós queremos nos libertar das tradições humanas, dos dogmas, daquilo que as pessoas nos ensinaram sem qualquer fundamento da Bíblia. Nós queremos nos apegar exclusivamente à Tua palavra e suplicar que o Senhor nos ajude a conhecer a Tua vontade a cada dia. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.